Olá, olá e olá. Tudo bem com você, líder? Aqui quem fala é o Júlio, host do podcast Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. E hoje eu vou tratar de um assunto que as pessoas mais antigas costumam chamar de causo. Da onde eu venho, as pessoas chamam de causo. E eu vou trazer aqui uma situação, um causo, que só foi possível resolver de maneira assertiva usando este livro. O Monge e o Executivo? Não, a sua continuação. O De Volta ao Mosteiro, de MC Hunter. É uma continuação direta do Monge Executivo, mas aqui ele tem alguns detalhes que são fundamentais para a resolução deste caos que eu vou contar, dessa situação, tá bom? Dito isso, obviamente eu não vou identificar as pessoas, não vou falar o nome de ninguém, e se por acaso eu falar algum nome, é fictício. Mas, vamos lá. Vou contar para você o que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte. Eu era gerente numa empresa e tive uma grande equipe. Uma ótima equipe de coordenadores e supervisores. Pessoas extremamente competentes que tinham uma alta produtividade, que conseguiam desenvolver seus colaboradores, que participavam ativamente das ações que eu planejava. Era maravilhoso conversar com essas pessoas, ver o desenvolvimento delas, tanto da parte técnica quanto da parte comportamental. Nós tínhamos reuniões marcadas de forma individual, nós tínhamos reuniões com o grupo, nós tínhamos reuniões pelo menos uma vez por semana com todo mundo junto e tínhamos uma reunião mensal para falar dos indicadores. Resumidamente, era uma equipe que qualquer líder gostaria de ter. Depois que eu deixei a equipe alinhada, ficou muito mais fácil de trabalhar com eles em relação à gestão de pessoas e gestão de negócios. Porém, se você trabalha com pessoas, você tem que entender que algumas coisas são instáveis. Ou seja, as pessoas não estarão do mesmo jeito todos os dias. Você é assim, eu sou assim. Você não está de bom humor todos os dias. Você não está na sua melhor versão todos os dias. Às vezes você está dando o melhor que você pode naquele dia, e o melhor que você pode naquele dia é pouco se comparado com o que você faz geralmente. Bem, aconteceu uma situação como essa neste grupo, nesse time. Só que tudo estava acontecendo sem que eu soubesse. As coisas estavam acontecendo meio que às escondidas. E isso foi algo que foi bem difícil de eu engolir, de eu aceitar. Porque, na verdade, a responsabilidade é do líder. As coisas estão acontecendo pelas minhas costas, por quê? E o que estava acontecendo? Para a gente ir direto para esse ponto. Havia fofocas na equipe. Havia brigas na equipe. E era em relação às próprias pessoas. Não era em relação a mim, como líder, e não era em relação a outras pessoas fora do circuito desses líderes, dessa supervisão. A coordenação também nem sabia o que estava acontecendo. Foi pega também de calças curtas. Foram especificamente o time de supervisão. E esse time de supervisão, algumas pessoas falavam umas das outras pelas costas. E uma dessas pessoas tinha uma visão muito vitimista de si mesmo e todos olhavam para ela, na cabeça dela, sempre a colocando para baixo, sempre denegrindo a imagem dela, sempre a diminuindo. Mas isso era algo que estava na cabeça dela. Para os outros, ela era uma pessoa que era o leve trás, levava coisas, falava do que estava acontecendo com o time, mas não resolvia com o próprio time. Então, o que aconteceu é que este grupo de supervisão não estava unido. Eles estavam unidos até a página 2 para alguns problemas, para algumas situações. Era um grupo que você podia contar que estaria disposto a fazer tudo para chegar no resultado. Porém, nos bastidores, eles tinham um problema muito grande de união e maturidade. E para mim, como líder, foi muito difícil perceber isso na equipe. Primeiro, como eu disse anteriormente, foi difícil porque eu sempre levei adiante que se você tem problemas, a gente precisa conversar sobre eles.
E comigo as pessoas conversavam, mas elas não conversavam entre si. E isso é um problema que você pode estar enfrentando com a sua equipe. Dela não ser uma equipe que fale a verdade para os outros. Ou se fala é de um modo truculento. Hoje vivemos uma situação muito de 8 a 80. Ou a pessoa é truculenta demais, ou seja, não tem cuidado ao falar, ou ela tem um cuidado excessivo e acaba mimando os outros, que é o que eu chamo de líder bonzinho e não bom líder, porque quer que todo mundo goste dele, quer ser amado, então eu não vou chamar a atenção de ninguém, eu não vou brigar, eu não vou dar um feedback para alguém, mesmo que seja o meu par, eu não vou conversar com essa pessoa. Quando isso acontece, você vê esse tipo de situação, um líder que não consegue conversar com outro líder, eles infelizmente estão empobrecendo a relação deles e estão impedindo, inclusive, o próprio crescimento. Porque se eles tivessem conversado sobre isso anteriormente, tivessem sentado numa sala, sempre tiveram essa liberdade, sempre dei essa liberdade que, para resolver problemas entre eles, eu nem preciso estar envolvida. Vocês podem resolver entre vocês. Se por acaso acontecer de não conseguir levar adiante, não conseguir chegar a uma solução que seja interessante para todas as partes envolvidas, tudo bem, aí vocês podem me envolver. Aí entende-se que foi tudo tentado anteriormente e não chegando a uma solução, aí eu entro em ação. É preciso dar autonomia para as pessoas, porque senão elas não se desenvolvem. E eu sempre trabalhei dessa maneira. Nesta situação especificamente, eu comecei a ter informações sobre o que estava acontecendo. De uma supervisão, de outra supervisão, de mais uma supervisão. E como líder, você precisa entender o seguinte. Você precisa analisar a situação, ouvir todos os envolvidos, mas não ficar do lado de ninguém. E você pode dizer, como assim, Júlio? Deve ter um certo e deve ter um errado nessa história. Sim, mas o líder não vai ser o juiz. Ele tem que ser justo e tratar as pessoas de forma adulta. No melhor dos cenários, essa situação nunca aconteceria. Não precisaria da minha intervenção e tampouco as pessoas falariam pelas costas umas das outras. Trabalhariam com adjetivos negativos em relação aos seus colegas de trabalho. Não seria uma relação construída dessa maneira. Porém, era exatamente o que estava acontecendo. Então, eu precisava agir e resolver isso da melhor maneira possível. E como que eu fiz? Como eu mencionei, eu tinha reuniões individuais, mas eu também tinha as reuniões semanais com a minha equipe de líderes, que eu os treinava. E eu quis falar com eles justamente sobre este livro. Este livro aqui, o De Volta ao Mosteiro, o Monge Executivo, falam de liderança e trabalho em equipe. Se você leu o primeiro Monge Executivo, sabe que se trata de um grupo que vai para um mosteiro ter um curso de liderança com um dos monges e, ao final, cada um vai para o seu canto e vai aplicar o que aprendeu. Neste livro aqui, o que acontece é que eles se reencontram. Eles se reencontram e vão ter uma espécie de reciclagem. Usando isso como plano de fundo, o livro é dividido em 3 dias. O primeiro dia chama-se Revendo Conceitos. E aí, nesse Revendo Conceitos, você vai ver tudo o que tem do primeiro livro. Então, se você não leu o primeiro livro, fique tranquilo, você não perdeu nada. Você pode ver tudo aqui neste livro. O segundo dia, ele chama de Liderança em Ação. Aí aqui ele já começa a usar alguns conceitos diferentes. Mas o que eu quero falar com você é sobre o terceiro dia, que ele chama de Construindo uma Comunidade. E é aqui que o livro acabou sendo muito útil para mim quando eu fui conversar com a liderança. Aqui ele vai falar sobre os 3 Fs. Eu vou até abrir aqui na página final
que esse livro ele tem uma coisa muito interessante. No final, ele pega os termos que são técnicos e acaba resumindo. E para eu não me perder, eu vou pegar aqui, já vou direto nele, para ficar mais direto ao ponto e eu não me perder no tempo que eu tenho, que eu estipulei para mim mesmo para fazer esse episódio. Então vamos lá. Aqui ele vai falar dos 3 níveis de feedback. E olha só como eu resolvi isso. Eu chamei a equipe para conversar, como sempre fiz, e falei, gente, nós precisamos conversar sobre um assunto e eu quero falar sobre feedback com base no livro De Volta ao Mosteiro. E ele vai falar de 3 Fs do treinamento. É assim que o livro cita, assim que o James C. Hunter diz. O primeiro são fundamentos, estabelecer o padrão. Então, quando você estabelece um fundamento, funciona da seguinte maneira. Eu quero, vamos falar aqui dos exemplos que eu mais gosto, o bolo. Parece que eu como bolo todo dia, mas não é. É que é um exemplo bem simples. Você vai ensinar a receita de um bolo para alguém. Você vai mostrar o passo a passo de como fazer o bolo para alguém. E você mostra um bolo feito para que ela tenha um norte. Então, olha, esta é a receita, é o passo a passo, e esta é a forma que o bolo tem que ficar no final. Se é um bolo de chocolate, eu quero ele assim, eu quero ele macio, eu quero ele dessa cor, eu quero ele com cobertura. Você vai dizer como que você quer seu bolo. Você vai descrever como que você quer que ele fique no final, para que a pessoa tenha um parâmetro, para que ela tenha um fundamento. Por isso, este é o primeiro F, onde você estabelece um padrão. Isso serve para comportamentos, isso serve para processos, isso serve para qualquer coisa que você estabeleça para a sua equipe. A forma como ela vai executar uma atividade ou o jeito que os liderados irão se portar é fazer um alinhamento de expectativa e realidade. E aquilo que você espera que essa pessoa execute. E de forma geral, é legal que você traga exemplos e modelos para que as pessoas saibam exatamente o que elas precisam fazer. Então, na minha conversa inicialmente, eu falei sobre isso. Sobre que, para a aplicação de feedbacks, era interessante estabelecer algumas coisas. E eu disse exatamente o que eu queria que fosse estabelecido. Não somente entre os colaboradores que estavam ali comigo, da supervisão, como as pessoas que respondiam para essa supervisão. Então, eu deixei claro ali, os comportamentos na época tinham relação direta com o regulamento interno da empresa, com princípios que eu acredito, que é a questão de honestidade, escutativa, saber conversar, respeito, ter comunicação. Tudo que, para mim, faz sentido dentro do caminho da liderança, que inclusive faz parte do meu método, da minha metodologia, o método CDL, Caminho da Liderança. Então, a primeira coisa que eu falei foi estabelecimento de padrão. Primeiro F, fundamentos. Segundo F, feedback. E aqui o livro fala de uma situação em que acaba tendo uma mudança nas pessoas quando há um estágio de desenvolvimento de grupo. Eu vou chegar nesse ponto porque depois entram outros Fs. Mas basicamente o que eu falei para o pessoal é necessário aplicar feedbacks e, como diz aqui no livro, identificar e comunicar a defasagem entre o padrão e o desempenho. Ou seja, eu estabeleci o padrão. Esse é o tipo de comportamento que eu quero, ou estas são as ações que devem ser feitas. Se as pessoas não estão seguindo isso, eu falei que o bolo devia ser feito desse jeito. Eu dei o passo a passo, dei a receita. Ele não está sendo feito desse jeito, o resultado final vai ser diferente do modelo apresentado. Logo, eu preciso falar isso com as pessoas. Olha, você não está fazendo o bolo corretamente. Você não está seguindo o passo a passo. O resultado final ficou diferente daquele que eu te mostrei. Tudo de forma educada. Claro que num feedback bem trabalhado, você fala de outras coisas, não somente aquilo que precisa melhorar. Você também fala daquilo que ficou legal. Você vai falar se o bolo, quais foram as partes do bolo que ficaram boas. O tempo que a pessoa levou para execução, como que ele desinformou, enfim. É essencial que você preste atenção em todos os detalhes para que o feedback não se torne apenas algo crítico.
porque isso acaba afastando as pessoas. Entenda que isso é uma adaptação que você precisa ter para criar mais conexão com as pessoas, certo? Bem, dito isso, vem o terceiro F, que é a parte de fricção, que é a parte de eliminar as defasagens. Mas antes da gente falar sobre isso, eu preciso falar dos 4 estágios que esse grupo estava passando, que o livro vai chamar de estágios do desenvolvimento do grupo, que é aqui onde eu pesei mais na explicação para que eles começassem a se enxergar. Que é o seguinte, James Hunter vai dizer que um grupo passa por esses 4 estágios que também começam com F. O primeiro é o de fingimento. Você já deve ter passado por uma situação semelhante, que é quando você entra num ambiente novo, está conversando com pessoas, todo mundo é solícito, todo mundo é legal. É mais ou menos quando você vai numa entrevista. Na entrevista, ninguém vai falar sobre os seus problemas, ninguém vai falar sobre os seus anseios. Parece que os candidatos são todos perfeitos. E era isso que estava acontecendo com a liderança. Eles estavam fingindo que estava tudo bem. Eles estavam usando o que a gente chama de máscaras. Como se você estivesse numa festa, naquelas festas de gala onde as pessoas usam máscaras, e às vezes a pessoa está até triste, mas você não tem como saber porque ela está usando máscaras. Ele, inclusive, usa um exemplo similar a esse, o James Hunter. A fase do fingimento é uma fase que todo mundo ri de tudo, todo mundo é legal, todo mundo é amigo, e todo mundo quer agradar todo mundo, mas ninguém fala a verdade para ninguém. E isso, para uma equipe de alta performance, é muito perigoso. Porque se você não me fala no que eu estou errando, já é ruim por si só. Mas se você não fala onde eu estou errando e vai falar com outra pessoa, um terceiro, ou seja, vai fazer uma fofoca sobre mim, sobre a minha pessoa, sobre o que eu estou falhando, aí nós temos um outro problema. Aí a situação vai se agravando. Então entenda que a fase do fingimento acaba sendo uma questão social já aceita quando você está num ambiente que você não conhece ninguém. Não é nem, muitos vão dizer que não é fingimento. É só que você quer ficar na sua, não quer mexer com ninguém, não quer falar, não quer aborrecer ninguém, não quer causar nenhum transtorno. Mas numa equipe, num grupo que já está formado, que já se conhecem, isso é inaceitável. Porque as pessoas, para evoluir, precisam saber naquilo que elas estão falhando, naquilo que elas estão errando. Levar críticas de uma pessoa para um terceiro não resolve. Isso é só fofoca. Não resolve. E era sobre isso que eu estava falando com as pessoas. E aí vem o segundo F nessa equação, que é justamente a fricção, que é o terceiro F dos Fs de treinamento. Então, o que acontece é o seguinte, na fricção é o momento onde as cartas são colocadas na mesa, como costuma se dizer. É onde a realidade chega à tona. E precisa ter esse momento. Porque senão as pessoas não crescem, não evoluem, não são bons profissionais, eles ficam doentes porque ficam guardando as coisas para si, precisa colocar para fora. De qualquer jeito? Não. Num ambiente controlado. E foi isso que eu fiz. Levei as pessoas para uma sala de reunião e estava falando sobre isso e propositalmente falando de cada estágio. Até que chegou a hora de colocarmos as cartas na mesa. Depois da fricção, ou seja, colocar para fora qual que era o problema, para eliminar a defasagem, vem o próximo F, que é o F de formação. As pessoas começam a perceber quem elas são de verdade e, no mundo ideal, entendem que as pessoas, todos nós temos, eu tenho, você tem, desafios que você enfrenta. Seja como um ser humano que está aprendendo a conversar, a dar feedbacks, a se relacionar melhor com os outros, sair dessa pose de cargo de chefia e começar a ter atitudes de líder. Isso é normal para qualquer coisa. Para qualquer coisa que você esteja aprendendo, você precisa iniciar. Tudo tem
um começo. Para você evoluir, você precisa começar de algum lugar. E geralmente a gente começa do zero. E pessoas que têm certos problemas de dicção, falando de comunicação, falando de saber conversar, saber se portar, saber como montar um plano de ação, qualquer coisa. Eu estou falando aqui de coisas aleatórias, mas geralmente relacionadas com liderança e gestão. Você precisa começar de algum lugar. E todas essas pessoas tinham pelo menos algo a resolver entre si. E por isso chegou esse ponto de fricção. Quando vai para o terceiro F, que é o de formação, é quando as coisas costumam ficar mais claras, as pessoas costumam entender melhor os lados, né, de todos os lados, vamos colocar assim, até que elas saem desse âmbito de formação e vão para o estágio final, o último F, que é o de funcionamento. Bem, então imagina que eu trouxe tudo isso para o pessoal. Falei, olha, os 3 Fs do treinamento. Fundamentos, feedback, fricção. E os estágios de desenvolvimento do grupo. Eu estou olhando para baixo que eu estou colando aqui no livro. Fingimento, onde as pessoas fingem aquilo que elas não são. Fricção, que é justamente aquele onde se coloca na mesa o que está acontecendo. A formação, que é quando começa a criar-se a maturidade do grupo, onde tudo é colocado para fora e as pessoas entendem os seus porquês, até chegar no nível de funcionamento, que é onde o grupo realmente está alinhado com todas as suas questões. Depois que eu disse isso, eu falei, gente, agora tenho algo importante para dizer para vocês. Eu vou sentar aqui e eu não vou dizer nada. Eu vou apenas olhar vocês resolverem os seus problemas. E começou inicialmente uma negação. Não, Júlio, mas a gente não tem problema. Vocês sabem que vocês têm problemas. Eu sei que vocês têm problemas. E eu quero que todo mundo se comprometa de forma madura, como adultos que somos, que vocês não vão sair desta sala enquanto não resolverem o problema que vocês têm. Que isso já virou fofoca. E entre o meu grupo de líderes, eu não tolero isso. Podem começar. Não tem uma pessoa que vai sair dessa sala que não tenha se pronunciado sobre este assunto. Mas que assunto? Vocês sabem, eu não sei. Este é o ponto. É algo que vocês têm que resolver entre vocês. Eu estou aqui apenas como mediador. E lá fiquei. E adivinhe, foi difícil? Foi. As pessoas queriam se expressar logo de cara? Não. Mas sempre tem alguém entre os líderes que acaba tomando a frente. E para minha maravilhosa surpresa, isso aconteceu com esse grupo de supervisão. E uma das pessoas puxou a responsabilidade para si, para falar sobre o tema. Depois dela, outra e outra. Houve o famoso lavagem de roupa suja. As pessoas entenderam umas os lados das outras. Foi feio, não foi bonito de se ver. A parte bonita de se ver foi o final, quando todo mundo entendeu os seus porquês, os seus motivos e ninguém saiu com dúvida. Mas inicialmente não foi legal, não foi bonito. Havia mais acusações do que entendimentos. Havia muito mais ataques do que escutativa. Mas, para aquela situação, criar essa fricção entre o meu time de líderes era necessário para que eles passassem pelo estágio de formação até chegar no estágio de funcionamento. Porque as coisas estavam acontecendo pelas minhas costas e eu não sabia que dentro do meu time, que eu achava que estava tão perfeito, que já estava no nível de funcionamento, na verdade estava quebrado. E foi necessário passar por tudo isso para que, posteriormente, as pessoas se dessem muito bem. Viraram super melhores amigos? Não. Mas todos se aproximaram e conseguiram entregar um trabalho muito mais produtivo. E, sempre que tinha uma situação similar com o que aconteceu, eles não esperavam chegar ao ponto de trazer para mim. Resolviam entre eles, porque já estava no nível de funcionamento.
Isso é um time saudável. E às vezes precisa de um empurrão, de uma coisa um pouco mais drástica, uma famosa lavagem de roupa suja para colocar os trilhos nos eixos, tá bom? Espero que isso tenha servido de exemplo para você, que você use no seu dia a dia. E acredite, apesar desse livro ter muita coisa do livro anterior, ele traz esse frescor que, para mim, só isso já valeu ter comprado esse livro. Bem, dito isso, líderes, foi um prazer inenarrável estar com você aqui hoje, falando sobre esse tema e trazendo uma situação que aconteceu comigo. Quero aproveitar para anunciar que aqui, no link abaixo, está o meu curso, o link que leva direto para o meu curso de feedback. E possivelmente terá outros cursos para outros links de outros cursos que eu também tenho ministrado. Mas o de agora é o curso de feedback, que eu faço um acompanhamento muito mais minucioso e te ensino o passo a passo de como você aplicar um feedback. Seja você um líder iniciante, um líder que já tem experiência ou alguém que quer ter uma reciclagem sobre os conhecimentos que você já tem. O que eu posso te garantir é: você consegue aplicar feedbacks que mudarão a vida dos seus colaboradores, tá bom? Líder, foi um prazer inenarrável mais uma vez estar com você aqui em mais um episódio do Olá Líder Podcast. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se você já conhecia esse livro e se você já passou por algum tipo de situação como essa, tá bom? Até mais, líder. Tchau, tchau.